A paz do Senhor, amados e amados, Senhor Jesus Cristo, amém. Mais uma vez aqui estou, né, para ler mais um pouquinho da palavra do Senhor. Nós estamos terminando o livro de Mateus, para a honra e glória do Senhor Jesus, amém. Os irmãos me perdoam, mas os irmãos sabem, eu também só gravo quando sou tocada pelo Espírito Santo de Deus. Eu não gravo vídeos assim aleatórios, amém, meus amados. Eu apenas estou lendo a palavra do Senhor Jesus, fazendo alguma explanação, um pouquinho da minha explanação. Não sou pregadora da palavra de Deus. O que sei é para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? E eu quero colocar aqui para os irmãos, né? Essa semana eu passei um pouquinho mal, né? Fiz quimioterapia na segunda-feira. E aí eu tenho os efeitos da quimio, né? Então eu fico um pouco indisposta. Mas para a honra do Senhor Jesus, para a honra e glória do Senhor Jesus, aqui estou, né, para ler mais um pouquinho no capítulo em qual nós paramos no capítulo 26, eu li até o versículo 64, e nós vamos terminar ele hoje, entrando no 27, que é o último capítulo do livro, é o penúltimo versículo do capítulo de Mateus. Amém? Então, eu me sinto maravilhada por ter conseguido estar chegando até o final. Aí depois o Senhor vai nos dar outra direção de qual dos livros nós vamos ler. Amém? E aprender mais e mais da palavra de Cristo, meu amado e minha amada irmã. Porque o momento, meu amado, estamos vivendo momentos difíceis. Muitos difíceis. Difíceis mesmo. E não vai ser fácil. Tem muitas promessas aí para 2021, mas nós não temos nada, vai ser nada fácil 2021, principalmente para os verdadeiros cristãos. Nós estamos numa batalha espiritual muito grande, muito grande mesmo. É uma vitória, é uma batalha espiritual assim, grandiosíssima. Então é momento de nós vigiarmos e também orarmos. Não apenas orarmos, amados, mas de muita vigilância, porque vai vir muitos com palavras, com comichões nos nossos ouvidos, para nos desviar dos caminhos de Cristo Jesus. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Amém, meus amados e minhas amadas irmãs. Essa semana eu estava lendo no livro de Eclesiastes, né? Onde o Senhor fala que teria tempo, né? Que chegaria o tempo que o homem se corrompia com o próprio homem. Amém? Seria amante do próprio homem, né? Em tudo. O homem seria mito, e é o que está acontecendo no meio dos evangélicos, dos cristãos, fazendo do homem o seu bezerro de ouro, o seu amuleto. Não é nem idolatria mais, como dizem para os católicos, não. Estão usando o homem como seus bezerros de ouro, como seus amuletos, usando os deuses, endeusando o homem, se esquecendo que há um único Salvador, que não divide a glória dele com ninguém. Os altares contaminados, porque estão levando o nome do homem contaminado para cima dos altares e dando honra a esses tais. Então, amados, vamos vigiar e orar, vigiar e orar, porque muitos vão querer que nós calamos a nossa boca, que os verdadeiros que falam através do Espírito Santo de Deus venham calar a boca. Muitos irão fazer com que nós
nos calamos a nossa boca. E muitos vão calar, amados. Vão temer. Vão voltar, vão dar um pé com o pé atrás. Com medo do próprio homem. Mas não tenha medo do homem, meu amado. Não tenha medo do homem. Porque aquele que está conosco, ele é muito maior. E ele nos guarda, ele nos protege. Aquele que vela pela palavra santa do Senhor Jesus Cristo, amém? Então vamos lá. Nós paramos no capítulo 26, a partir do versículo 64 que eu li. Respondeu-lhe Jesus, tu o disseste. Jesus já estava preso aqui, amém? Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Esta é uma promessa que ele fez naquele tempo, como homem. E fez como Filho de Deus, depois de ter morrido, derramado o seu sangue precioso por mim e por você, ter ressuscitado. Ele fez a mesma promessa, que ele iria nos preparar lugar, mas que ele voltaria sobre as nuvens. Amém? Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes. Olha, o sumo sacerdote naquela hora abriu os olhos e rasgou as suas vestes, porque ele não aceitou, achando que o que a Jesus havia dito era uma blasfema. E não era. O sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunha? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles, o réu é réu de morte. Aquele povo todo se revoltou e disse que Jesus era réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros os esbofeteavam, dizendo, profetiza-nos, ó Cristo, quem que te bateu? Olha como meu Jesus sofreu. Olha aquele que deu a vida por mim e por você sofreu. E hoje nós não somos capazes de abrirmos a boca e defender aquilo que ele nos ensinou. Amados, hoje, esse neopentecostalismo que está por aí, que nem sei falar o nome, arruinou esse tal gospel que está aí. Amados, não estou aqui julgando que são maioria, que são todos, mas a maioria, amados, não são verdadeiros cristãos. Estão no mundo aí, apregoando um evangelho que nem eles mesmos creem, pelo egoísmo, pelo dinheiro, pela fama. Não só cantores, pastores, pregadores, missionários. A maioria. E sabe por quê, amados? Porque pessoas como eu e você se acovardam de falar a verdade. Porque nós estamos presas nesse sistema religioso corrupto, usado por Satanás, que está aí. Por isso que a palavra do Senhor fala que muitos são escolhidos, mas poucos são chamados. São poucos que vai estar à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. São poucos, meu querido e minha querida irmã. Pedro nega a Jesus. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse, também tu estavas com Jesus, o Galileu. Eu e você negamos a Jesus, quando nós não falamos a verdade, quando nós ouvimos a mentira e nós nos calamos. Ele, porém, negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes.
E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse o que ali estava. Esse também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque de modo de falar o denuncia. Quantos de nós hoje conhecemos a Abraão, Isaac, Jacó, conhecemos a Moisés, conhecemos a Elias, conhecemos Eliseu, conhecemos Daniel, conhecemos José, mas não conhecemos a Jesus. Porque o que Jesus manda que eu e você faça é se arrepender. Arrependa-se dos pecados. Hoje a igreja tem medo de abrir a boca e falar. Assim como João Batista falou, raça de víboras. Hoje o que tem na igreja são raça de víbora, que quer ouvir aquilo que lhe apraz, aquilo que os ouvidos lhe convém ouvir. Mas ninguém quer ouvir: vá se converter de verdade, vá se arrepender dos seus pecados. Não, é passar a mãozinha na cabeça. Por quê? Porque tem medo de perder dízimo, oferta e muitas outras coisas mais, amados. Porque não é só isso que muitas igrejas têm por trás delas, não. Não é só isso, não. As igrejas, tem muitas igrejas aí que tem muitas coisas por trás de tudo. Principalmente a prostituição. Assim, os altares cheios de prostituição. Pastores traindo as suas esposas, não só com mulheres, mas também com homens. Homens com homens. Se adulterando homens com homens. E se encontram em cima dos púlpitos pregando como homem de Deus. Há muita coisa errada, mas se esse povo não se converter, se esse povo não se arrepender, os ais, vai ser ais e ais, porque nós já estamos vivendo tempo dos ais, mas esses ais vai ser piores, meus amados. A lepra, esse vírus está deixando, ele está deixando marca. E quando essas marcas começarem a aparecer, aí nós vamos começar a se voltar para Cristo Jesus. Quando as úlceras começarem a serem abertas. Porque esse vírus ele veio para deixar úlceras. E no momento exato, essas úlceras começarão a se abrir. Comece a imaginar. Missionária Ana, você não está falando demais, não? Não, minha amada. Eu estou falando para você aquilo que o Espírito Santo tem me mostrado e eu tenho contemplado. Eu tenho me calado, porque já há bastante tempo que o Espírito Santo tinha me mostrado. Mas eu só abro a minha boca para falar quando eu tenho permissão de Deus para falar. E é com a permissão de Deus que eu estou falando para você hoje. Das úlceras abertas. Das marcas deixadas por esse vírus. Amém, meu amado e minhas amadas? Mas o que tem a ver essa palavra de que Pedro nega a Jesus? Porque muitos estão negando a Jesus. E Deus é amor e é justiça, meu amado. A justiça dele está sobre a terra. A balança de Deus está sobre a terra. Ele está pesando. A balança de Deus está sobre a terra. E Deus está pesando. Deus está pesando. E quantos está negando a Jesus?
Quantos de vocês estão ouvindo a missionária Ana agora, nesse momento, e vai dizer, isso é mentira. Mas marca aí, meu amado e minha amada irmã, marca aí o que a missionária Ana está falando essa tarde com você. Marca. No mínimo 2 anos. No mínimo 2 anos. Muitas úlceras abertas. Muitas úlceras abertas. Aberta. Aberta. Não adianta eu orar, não adianta eu pedir, não adianta você orar, não adianta você clamar. Porque quando Deus é permissão de Deus, só Ele, somente Ele, talvez pela misericórdia dEle, ainda nós temos a misericórdia dEle. Mas o que diz a palavra dEle, que não é mais momento disso não. Ele deu muita chance. Ele deu corda. E essa corda se esticou ao máximo. E agora, minha amada, ele está puxando o freio. Ele está puxando o freio. Ele está puxando o freio. Então, não pense que nós teremos dias bons, não. Nós vamos ter dias muito ruins. Não só pela natureza e pelas mãos do próprio homem. Pelas mãos do próprio homem. O dolo é grande. É grande, meu amado e minha amada irmã. Amém? Logo depois, aproximando-os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente, és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então não adianta querer fugir, meu querido e minha querida irmã. Até o modo de você falar, o modo de nós andarmos, nós seremos denunciados. Seremos denunciados, não adianta querer fugir. Ninguém foge da face de Deus. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço este homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe disseras: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Não espere para chorar amargamente, meu amado. Não negue a Jesus. Não negue ao Evangelho de Cristo Jesus. Não negue. Plante. Ide e pregai o verdadeiro Evangelho. Ide e pregai o Evangelho de Cristo Jesus. Não negue a Jesus. O nosso Jesus já foi muito maltratado por mim e por você. E Ele ainda levou as nossas dores, as nossas aflições sobre Ele. Nós aguentamos, amadas, as batalhas, nós aguentamos as aflições, nós aguentamos as enfermidades, porque Ele suportou tudo isso e Ele nos dá graça para que possamos suportar também, tanto a mim quanto a você. Amém, amados? Vamos entrar no capítulo 27, amém? Então vamos lá, entrar também no capítulo 27 um pouquinho, para que depois a gente termine, né, o livro de Mateus. Ao romper do dia, no capítulo 27, versículo 1. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciões do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e entregaram ao governador Pilatos. Mas eu quero deixar algo aqui esclarecido, porque tem muitos irmãos, porque eles não te ensinam, amado, que esse sacerdote, esses anciãos, eram homens de Deus. Eram homens de Deus, homens que serviam a lei. Assim como Paulo, meu querido e minha querida irmã.
Eram este povo que aqui o perseguiram e o mataram. Eram homens de Deus. Era povo de Deus. Era povo que tinha Abraão, Isaac, Jacó como seus ídolos. Tinha Moisés como pai, como o dono da terra prometida. Era aqueles que piamente criam nos profetas, assim como eu e você também cremos dos profetas passados. Mas esse povo era fiel a Deus. Esse povo cumpria à risca os mandamentos de Deus. Mas não reconheceram o Filho de Deus. Que veio para o povo de Israel, para os judeus. Não reconheceram, esse mesmo povo aqui não reconheceram. Aquele povo que foi tirado do Egito, aquele povo que atravessou o Mar Vermelho, aquele povo que teve a terra prometida. Aquele povo que Eliseu e Caleb entrou na terra prometida, mas eles não entraram, porque eles morreram antes. Conhecedor da palavra de Deus, serviam a Deus piamente, tal qual nos dias de hoje. Assim como Paulo aprendeu. Paulo aprendeu, entendeu quem era Jesus, o Filho de Deus, porque ele caiu do cavalo. Assim muitos vão cair do cavalo para aprender e saber quem realmente é Jesus Cristo. Muitos que hoje acham que sabe, mas não sabe nada. Não sabe quem é o Filho de Deus. Não sabe aquele que veio como homem, que era o Filho de Deus. Não sabe quem é ele. Pois vai cair do cavalo e vai aprender e saber quem realmente é o Filho de Deus. Muitos vão cair do cavalo, assim como Paulo. Muitos vão cair do cavalo, porque não aprenderam e não sabem quem é realmente o Filho de Deus. Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, derramou seu sangue puro, santo carmesim, para que eu e você pudéssemos alcançar vida eterna, ter direito à salvação, mesmo cheios de pecado. Ele nos dá o direito de nos arrepender dos nossos pecados e sermos perdoados e alcançar a vida eterna. Irmã Ana, mas eu tenho pecado muito grave. Não importa o pecado que seja, não existe pecadinho nem pecadão diante dele. A partir do momento que eu e você nos arrependemos dos nossos pecados, ele é galardoador de perdoar o meu e o teu pecado. Mas para isso, eu e você tem que conhecer quem ele é. Quem ele é. E só através desta palavra. Não adianta mais. Eu tô vendo aí hoje, no começo do ano, muitas igrejas fazendo campanha para os 12 meses do ano. Eu não preciso disso. Sabe por quê, meu amado? Porque ele já me fez uma promessa. Ele me disse que aquele que busca a Deus em primeiro lugar, as demais coisas me serão acrescentadas. O que eu quero buscar mais? Me fala, meu querido e minha querida irmã. Eu vou entrar nessas campanhas desses 12 meses, sendo que ele já me fez a promessa que eu tenho que buscar ele em primeiro lugar. Se eu e você buscar ele em primeiro lugar, nós não precisamos nos fazer empenho de sair em campanhas, não. Não precisamos de campanha. Não precisamos dessas bênçãos de fazer nos 12 meses, de buscar. Porque essa já é uma promessa garantida para mim e para você. Para mim e para você. Não caia na lábia do homem, do mentiroso. Pega a verdade, preguem a verdade, porque ele já nos deu esse direito.
E ele também me disse para mim e para você que nós teríamos aflições. Ele não falou que nós teríamos vida fácil. Esses lugares que estão fazendo aí um monte de promessas que você vai alcançar isso, você vai alcançar aquilo, é mentira. Porque se você não buscar verdadeiramente o reino dos céus, nada disso vai te alcançar. Não é o seu dinheiro que você vai fazer alcançar isso. Não é o seu dinheiro, não é a sua campanha, não é o seu propósito. Irmã, mas por que você está falando isso se você já fui trouxa? Como esses dias eu estava ouvindo um pastor falar que ele também foi trouxa. Já fui trouxa, besta, imbecil, que acreditei na palavra do homem, porque não fui ler e perdi discernimento para o Senhor, para o Espírito Santo de Deus para me dar discernimento, de que eu não necessito de nada disso. Apenas eu tenho que adorar, exaltar, glorificar o nome santo do Senhor Jesus. Agradecer a Ele, dar glória para eles na hora do choro e na hora da alegria. Na hora da dor. Glorificar o nome dEle. É difícil, meu amado e minha amada irmã. Glorificar o Senhor na hora da dor, na hora da morte, na hora que você vê a morte, sentir a morte. Você olhar para o alto e glorificar o nome dele. É difícil, mas não é impossível. Você pode, porque o Espírito Santo que habita dentro de você, ele te dá essas condições. Ele faz cumprir as promessas que Cristo Jesus nos fez. Buscai primeiramente o reino do céu, e as demais coisas lhe será acrescentada. Quais são essas demais coisas? Eu fico indignada hoje, meu amado e minha amada irmã. Coisas que eu não ficava antigamente. Porque já fui iludida com isso. De tirar o meu dinheiro, investir em campanha e não receber nada em troca. Aí eu ia chorar. Deus, eu não tenho fé. Não foi atendida porque eu não tenho fé. Mas o Espírito Santo de Deus veio me falar. Não, minha querida e minha amada. Não é a sua fé que é pouca. Não é a tua fé que é fraca. É porque não creres nas minhas promessas. Porque eu já fiz a minha promessa. Que busca o meu reino. Busca as coisas espirituais. Guarda os teus tesouros no céu, não os tesouros na terra. E verás a minha glória. Amados e minhas amadas irmãs, eu não sei se alguém aqui já viu meus vídeos lá do começo. No começo, às vezes, eu me irritei um pouco, sabe? Com algumas coisas. Tenho meu testemunho da minha experiência com Deus. Mas hoje, o que eu aprendi com Deus, amados, a minha convivência, a minha experiência com Deus desses 2 últimos anos, no vale, meu amado. Com 23 anos de convertida, não vale a pena, não valeu a pena esses 2 anos da experiência que eu tive com Deus. Não, meu amado e minha amada irmã. Não pensa que foi com muita coisa, não. Foi no sofrimento. Mas eu me alegro em Deus por ter tido essa experiência com Ele ali no vale. No vale. Porque os momentos que eu estive num monte compensou os momentos que eu passei no vale. E creio que ainda irei. Muitas e muitas vezes. Porque Ele disse que eu teria aflição. E assim não é diferente da minha vida e da tua vida não, meu amado. Não confie na facilidade que o homem te oferece no dia de hoje. Não confie. Confie aqui na palavra do Deus vivo. Confie na palavra que o Filho trouxe, ensinou os seus discípulos, ensinou aos apóstolos. Esta é a palavra que eu e você tem que confiar, aprender e viver a cada dia, a cada momento, a cada instante, em nome de Jesus. Amém? Que o amor do Pai, que é grandioso por mim e por você, e que a proteção do Filho,
Que a intercessão dele, porque ele é que intercede junto ao Pai, por mim e por você. Não tem nenhum mediador entre eu e o Filho, porque eu e o Filho, nós poderemos pedir, e ele é o nosso advogado, fiel. Ele intercede ao Pai, por mim e por você. E que as doces consolações do Espírito Santo estejam em nossas vidas. Amém?